Olá, está começando agora o Justiça para Todos. Confira os destaques de hoje. Projeto de lei que cria estrutura permanente para as turmas recursais dos Juizados Especiais Federais está pronto para ser votado no plenário da Câmara. E o projeto que cria o Fundo de Previdência Complementar dos Servidores Públicos Federais é aprovado no Senado. A AJUF é contra o FUNPRESP e diz que vai recorrer ao Supremo. A audiência pública em Curitiba vai discutir com a população a importância da criação dos 4 novos TRFs. O Prêmio Novari é lançado no Superior Tribunal de Justiça e você vai conhecer os temas da 9ª edição. Eu sou Samuel Figueiredo e o Justiça para Todos já está no ar. O projeto de lei que cria estrutura permanente para as turmas recursais dos Juizados Especiais Federais está pronto para ser votado no plenário da Câmara dos Deputados. O PL 1597, que também cria os cargos dos juízes federais que irão atuar nessas turmas, já foi aprovado na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania da Câmara. A Associação dos Juízes Federais do Brasil ficou praticamente o mês de março inteiro na expectativa do projeto 1597 entrar na pauta de votação da Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania da Câmara. Durante este mês, o presidente da AJUF, Gabriel Vedi, fez um trabalho semanal de visitas aos deputados para pedir apoio na votação do projeto que cria a estrutura permanente para as turmas recursais dos Juizados Especiais Federais. O PL foi aprovado no dia 28 de março na CCJ e agora falta passar pelos parlamentares no plenário da Casa. Agora virá para o plenário para ser votado. Acredito que não tem maiores dificuldades, uma vez que já tramitou em todas as comissões da Casa. Nós aprovamos o projeto na última comissão da Câmara dos Deputados. Temos que ainda levar ao plenário e depois ao Senado. Mas foi um grande passo aprovar o projeto aqui na CCJ, esse projeto que é o anseio da população brasileira, que precisa de uma justiça mais rápida, mais ágil, de uma justiça mais barata. E é inadmissível que processos nos juizados especiais federais no país, que envolvem direito à aposentadoria, direito à saúde, demorem 2 anos porque não tem juiz, porque não tem estrutura, por mais que os juízes trabalhem, não conseguem dar vazão ao julgamento desses recursos nos juizados especiais federais. Então, na realidade, nós estamos analisando de uma forma muito positiva a aprovação na CCJ, vamos trabalhar para aprovar na Câmara dos Deputados e no Senado. Nós temos milhões de brasileiros, eu digo milhões, pessoas pobres, humildes, que têm recursos a receber, recursos previdenciários, pensões, aposentadorias, e essas pessoas ficam, às vezes, dependendo de uma decisão recursal. E essas juízes recursais vão julgar em loco, perto dos interesses dessas pessoas humildes, com seus recursos e fazer justiça o mais rapidamente possível. O PL 1597 cria também 225 cargos de juízes federais que vão atuar nas turmas recursais. Atualmente, não há cargo específico de juiz para essas turmas. Cada Tribunal Regional Federal indica magistrados de primeira instância para atuarem nelas, assim como nos Juizados Especiais Federais. Pelo projeto, os cargos nas turmas recursais serão preenchidos por concurso de remoção entre os juízes federais ou, na falta de candidatos, por promoção. As novas turmas serão formadas cada uma por 3 juízes federais de turmas recursais e por 1 juiz suplente. Elas terão sede nas capitais dos estados, distribuídas assim: Primeira Região, 25 turmas recursais e 75 juízes. Segunda Região, 10 turmas e 30 magistrados. Terceira Região, 18 turmas e 54 juízes. Quarta Região, 12 turmas e 36 juízes. Quinta Região, 10 turmas e 30 magistrados. Os nossos magistrados que não têm medido esforço em se desdobrar para fornecer esse trabalho de boa qualidade, de eficiência, uma prestação de justiça eficiente para a população, de forma tal que eu fico bastante satisfeito, porque eu vejo o Estado brasileiro, através da nossa justiça federal, através
das turmas recursais, dos juizados especiais, chegando mais próximo ao cidadão e fazendo com que a justiça efetivamente comece a diminuir as desigualdades existentes neste país. Segundo o Conselho Nacional de Justiça, em seu relatório Justiça em Números, há mais de 620 mil processos aguardando julgamento nas turmas recursais federais. Somente no ano de 2010, essas turmas receberam quase 440 mil novas ações para julgamento. E no mesmo ano, devido à inexistência de juízes federais para atuarem exclusivamente nesses casos, foram julgados pouco mais de 400 mil processos, do total de cerca de 1 milhão. As demandas para essas turmas recursais são muito grandes. Nós temos no Brasil inteiro, em torno de 700 mil processos que estão pendentes. Então, é necessário dar agilidade. E essas turmas recursais é onde nós temos a agilidade da Justiça Federal. Portanto, a integração de 225 novos juízes junto a essas novas turmas que serão instaladas, estão sendo instaladas, vão dar a garantia de acesso aos jurisdicionados em busca da Justiça Federal. As turmas recursais analisam recursos de sentença ou de decisão do Juizado Especial Federal, que foi criado em 2001 para simplificar e agilizar processos mais simples e de pequeno valor da Justiça Federal. Mas, nesses 10 anos de funcionamento, os JEFs já acumulam cerca de 12 milhões de ações. O reflexo da ampliação das turmas recursais vai ser direto na população, que vai contar com uma resposta mais rápida e eficaz da Justiça Federal. Nós queremos que o cidadão brasileiro, nos juizados especiais federais, contando a primeira e a segunda instância, tenham julgamentos que não passem de 4 meses. Nós temos que buscar uma justiça de excelência para o nosso maior cliente do Poder Judiciário Federal, que é o cidadão brasileiro. Então, nós estamos otimistas nesse sentido e vamos trabalhar para que seja aprovado esse projeto quanto antes possível. A seguir, o presidente da JUF, Gabriel Vedi, diz que vai recorrer no Supremo contra a aprovação do Fundo de Previdência dos Servidores Públicos Federais. E veja também, a audiência pública em Curitiba vai discutir com a população a importância da criação dos 4 novos TRFs. É daqui a pouco, no Justiça para Todos. Não perca! A vida pede muitas coisas pra gente. Um dia, ela pede mais flores. Ela também pode pedir mais bagunça. A vida pode pedir novos horizontes. A vida da gente é assim. Tá sempre pedindo mais. Por isso, você precisa de um banco que faça mais. Caixa, a vida pede mais que um banco. O Senado aprovou o Fundo de Previdência Complementar dos Servidores Públicos Federais. O projeto de lei tramitou em regime de urgência e foi aprovado em 3 comissões em apenas 2 dias. O presidente da Associação dos Juízes Federais do Brasil, Gabriel Vedi, é contra o FUNPRESP e disse que vai entrar com uma ação direta de inconstitucionalidade no Supremo Tribunal Federal contra a criação do fundo. O projeto de lei 1992, de autoria do Executivo, institui o regime de previdência complementar para os servidores públicos federais e cria um fundo de pensão único, o FUNPRESP. Esse fundo vai gerir benefícios da previdência complementar dos funcionários públicos federais. Os futuros servidores públicos deverão ter aposentadoria limitada ao teto do regime geral da Previdência Social, que é de cerca de R$ 3.900. O projeto, que iguala as condições das aposentadorias de trabalhadores públicos e privados, foi aprovado em 2 dias em 3 comissões do Senado e encaminhado ao plenário, onde foi aprovado no mesmo dia. A proposta autoriza a criação de 3 entidades fechadas de previdência complementar, uma para cada poder, e muda a atual sistemática de contribuição dos servidores públicos para a Previdência. Com as novas regras, a contribuição de 11% não incidirá mais sobre todo o salário, mas apenas sobre o teto.
Em compensação, a União não pagará mais aposentadoria ou pensão superior a esse teto. Essa regra só vale para quem entrar no serviço a partir da vigência das novas condições. Para o presidente da Associação dos Juízes Federais do Brasil, a criação do fundo é inconstitucional. Gabriel Vedi disse que vai recorrer no Supremo Tribunal Federal antes da lei ser sancionada pela presidente Dilma Rousseff. A JUF e as demais entidades de classe da magistratura vão impugnar em juízo o FUNPRESP, porque ele é inconstitucional, ele tem um grave vício de iniciativa, viola a independência dos poderes. O Poder Executivo não pode, não tem iniciativa para propor projeto de lei que regulamente a previdência da magistratura. O artigo 93 da Constituição é muito claro, apenas o presidente do Supremo, quando enviar o projeto de lei de Estatuto da Magistratura, é que pode propor regime de aposentadoria para magistrados e servidores do Poder Judiciário. Esse projeto é quase um transplante daquele projeto que foi elaborado na Argentina e no Chile, onde, por exemplo, no ano de 2008, os fundos de pensão na Argentina perderam 75% do seu patrimônio. E no Chile, na migração do plano de previdência público para o privado, o país teve que gastar quase 20% do seu PIB. Prejuízo para os cofres públicos que o povo chileno jamais vai recuperar. Sem contar, e o mais importante é que a Previdência tem que dar garantia, tranquilidade para o servidor público. Não pode a Previdência, projeto de Previdência como esse, estar embasado na captação de lucros nas bolsas e nos mercados financeiros nacional e internacional. Então, nós estamos conscientes da situação e vamos ajuizar uma ação direta de inconstitucionalidade. Se o projeto realmente for transformado em lei, será aplicado apenas aos novos servidores públicos, mas os atuais terão um prazo para optar pela entrada ou não no novo regime. E veja a seguir, a audiência pública em Curitiba vai discutir com a população a importância da criação dos 4 novos TRFs. E confira também os temas da 9ª edição do Prêmio Novari, que foi lançado no STJ. É daqui a pouco, logo depois do intervalo. Não saia daí. A vida pede muitas coisas pra gente. Um dia, ela pede mais flores. Ela também pode pedir mais bagunça. A vida pode pedir novos horizontes. A vida da gente é assim, tá sempre pedindo mais. Por isso, você precisa de um banco que faça mais. Caixa, a vida pede mais que um banco. Comissão de Segurança Pública da Câmara aprova requerimento para a realização de uma audiência em Curitiba. A ideia é discutir com a população a importância da criação dos novos 4 tribunais regionais federais, prevista na proposta de emenda à Constituição 544. Se a PEC for aprovada, Curitiba ficará como sede do TRF da 6ª região. A PEC 544 já foi aprovada no Senado e na Câmara dos Deputados está pronta para ser votada em plenário. A proposta tramita na casa desde maio de 2002 e já conta com 300 milhões de reais aprovados no orçamento do governo federal. A PEC 544, ela cria os tribunais regionais federais em estados como Paraná, Minas Gerais, Amazonas, Bahia, estados que não têm aonde a Justiça Federal tem os seus recursos. É muito importante para a administração da justiça, para o aumento da velocidade, da eficiência do Poder Judiciário, que muitas vezes é culpado, mas é aqui no Legislativo e no Poder Executivo que coloca o orçamento, que as coisas se embaralham e dificultam a vida do Poder Judiciário. E, por outro lado, muitos advogados, juízes, o Ministério Público têm penado nessas cidades onde não existem os tribunais regionais federais. E com a criação, aprovando a PEC 544, nós vamos poder melhor administrar a justiça, diminuir custos de processos, já que, com certeza, os honorários advocatícios vão aumentar na medida de que a pessoa tem que se deslocar o advogado de um estado para o outro. Isso vai facilitar quem mais merece a nossa atenção, que é a população.
O deputado federal Fernando Francischini, do PSDB do Paraná, apresentou na Comissão da Câmara de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado requerimento para a realização de um seminário em Curitiba. A proposta é discutir os impactos negativos na segurança pública, no combate ao crime organizado e outras áreas afetadas por causa da não aprovação da PEC 544. Nós vamos realizar a audiência pública que eu aprovei na Comissão de Segurança Pública do Congresso para ouvir a população do estado do Paraná, mas nós vamos convidar a Bahia, vamos convidar Minas Gerais, vamos convidar Amazonas, todos os estados que têm um interesse direto para que possamos mostrar ao país, através de uma audiência pública, o tanto e o tamanho da importância que é a criação dos tribunais regionais federais. Muito importante a iniciativa do deputado Francischini, tem que se debater com a sociedade, com a população, segmentos da sociedade civil, com a advocacia privada, advocacia pública, Ministério Público, de forma aberta à necessidade da criação de mais 4 tribunais no país. Nesse caso, a audiência pública vai se dar no Paraná. Mas esses 4 tribunais, o Tribunal do Paraná, o Tribunal de Minas Gerais e o Tribunal da Amazônia e o Tribunal da Bahia são importantíssimos para o nosso país. Atualmente, existem 5 TRFs para atender a todo o território nacional. O maior deles é o da Primeira Região, com sede em Brasília, que compreende 13 estados, mais o Distrito Federal. Com a criação dos 4 novos tribunais, a Primeira Região passaria a ter 7 estados, mais o DF. A segunda permaneceria com os mesmos 2. A terceira perderia 1, ficando apenas com São Paulo. A quarta compreenderia só o Rio Grande do Sul. E a 5ª região também perderia um estado. A 6ª região, com sede em Curitiba, compreenderia 3 estados. Já a 7ª, com sede em Belo Horizonte, ficaria com Minas Gerais. A 8ª região, sediada em Salvador, com a Bahia e Sergipe. E a 9ª vai abranger 4 estados do norte do país. Esses tribunais representam a 2ª instância da Justiça Federal e são responsáveis pelo julgamento dos recursos contra as decisões da primeira instância. Não dá mais para esperar pela aprovação de projetos como esse. A gente já vem há 1 ano enfrentando percalços, principalmente resistências internas pela criação dos tribunais regionais federais, e tenho certeza que o trabalho feito no mês de dezembro, demonstrando que nós temos que aprovar como um todo essas medidas, surtiu efeito, principalmente no STJ, demonstrando que os tribunais regionais federais são viáveis em nível orçamentário, em nível de prestação de serviço do Poder Judiciário. Já estive conversando com os governadores desses estados, com as bancadas, e tenho certeza que esse é um clamor da sociedade brasileira. É inadmissível que a estrutura de tribunais no nosso país seja a mesma de 20 anos atrás. A população no Brasil, em 1989, ela era de 130 milhões de habitantes. Hoje nós somos 200 milhões de habitantes e os tribunais são os mesmos, com o mesmo número de desembargadores. Então, nós precisamos, na realidade, aprovar essa PEC 544 para levar uma justiça mais rápida para a população brasileira. É impossível um desembargador continuar com uma distribuição de mais de 1.000 processos por mês, como acontecem nos 5 tribunais regionais federais do país. Foi lançado no Superior Tribunal de Justiça a 9ª edição do Prêmio Inovari. A AJUF é uma das parceiras da premiação. O Prêmio Inovari tem como objetivo identificar, premiar e promover práticas eficientes para a solução de problemas do Poder Judiciário, do Ministério Público, da Defensoria Pública e da Advocacia. Essas práticas inovadoras, das quais a AJUF faz parte, desde a fundação do Prêmio Inovari, elas visam levar uma justiça para a população mais acessível, mais rápida, mais barata, mais transparente e que no aspecto criminal não admita a impunidade e a corrupção no nosso país. Então, a nossa expectativa com o Prêmio Inovari é das melhores possíveis nessa 9ª edição. E a AJUF, os juízes federais brasileiros, vão trabalhar com muito entusiasmo no sentido de buscar novas práticas para levar uma justiça de cada vez mais qualidade e de melhor qualidade para a população brasileira. A 9ª edição do Prêmio Inovari foi lançada no dia 29 de março no Superior Tribunal de Justiça, com a presença de inúmeras autoridades. O presidente do STJ, ministro Ari Pargendler, falou sobre a importância da premiação e sobre os temas desta edição: justiça e sustentabilidade e desenvolvimento e cidadania. Só teremos uma cidadania
quando o Brasil alcançar o desenvolvimento, mas um desenvolvimento sustentável, um desenvolvimento com educação. É assim que o Brasil vai crescer e o Judiciário espera acompanhá-lo nesse ritmo. Para o ministro da Justiça, José Eduardo Cardoso, há quem duvide da capacidade de mudança do jurista. Segundo Cardoso, muitos dizem que eles são sempre conservadores. O prêmio Inovare vem exatamente demonstrar o oposto. Que o jurista, ele não é necessariamente um conservador, mas que o jurista, ele pode ser transformador. Quando a lei afirma o que deve ser, é evidente que o legislador pode ter uma dimensão de paralisação daquilo que está posto, quando vier a afirmar que o dever ser deve permanecer como está, mas muitas vezes a afirmação legislativa pode apontar para que aquilo que deve ser, deva ser o novo, o transformado. Mas o jurista, quando interpreta a norma, ele não é neutro. Ele pode, através do captar dos valores dominantes na sociedade, através das dimensões que estão postas na discussão social e histórica, ter no ato de exegese um elemento de transformação. As nossas cortes superiores têm demonstrado bem isso, com decisões que efetivamente mostram que a arte da exegese não é uma arte neutra e a arte da operação jurídica não é uma arte estática. Para o futuro presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Aires Brito, a parceria entre o Instituto Inovare, Ministério da Justiça, Associação dos Juízes Federais do Brasil, entre outras entidades, é frutuosa e necessária. Peter Haber dizia que vivemos hoje novos tempos, que ele mesmo define como a sociedade aberta dos intérpretes da Constituição. E é preciso uma administração judiciária compartilhada. O Prêmio Inovare, disse o ministro-presidente Ari Pagendler, é o nosso parceiro ao lado de outros protagonistas que se preocupam com o judiciário mais contemporâneo. Eu acho que estamos todos aqui de parabéns, felizes pela oportunidade de experimentar ideias novas, práticas novas no âmbito do nosso querido Poder Judiciário. As inscrições para o 9º Prêmio Inovare podem ser feitas até o dia 31 de maio pelo site premioinovare.com.br. E o Justiça para Todos de hoje termina aqui. Obrigado pela sua companhia e até nosso próximo encontro.